meus Zentas! Eu sou Karine Cerqueira, jornalista, coach e host aqui deste podcast Entrar no Zenta Pode. Sejam muito bem-vindos, vamos juntos nessa viagem que é atravessar esse portal dos 40 anos. E com muito orgulho. Hoje o nosso episódio é dedicado inteirinho à prática de atividade física, aos benefícios dos esportes, da malhação e dos treinos, sejam eles físicos ou mentais. E também sobre as histórias maravilhosas desses meus dois convidados que estão comigo aqui hoje, Diego Grossi e Tio Ed. Epa, maravilha. Satisfação, obrigado. Também, prazer também estar aqui. Bem-vindo, gente. Vamos aqui à apresentação, ó, energia e força, que tudo que a gente quer é passar para vocês que estão aí do outro lado, né? Compartilhar com vocês esse momento, caindo um tabu cultural de que depois do Zenta a gente se aposenta. Não. Isso tem rima, mas não combina. Aqui a gente tem Diego Grossi, ex-BBB, pai, empreendedor, empresário, um especialista em reality show. E depois de ter participado do Big Brother Brasil, Power Cup e da Fazenda, vem aqui falar com a gente sobre tudo isso. E muito mais. Muito mais. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Karine. Obrigado. Falei tudo certo? Falou tudo certo e ainda me encheu aqui. Fiquei até orgulhoso. Gente. Mas aqueles caras antigamente, né, quando ia se apresentar aquelas batalhas medievais. Esse aqui é fulano, ciclano, beltrano de tal. É isso, a gente muito tá legal, aqui pra prazer. se encher, porque a gente nasceu pra brilhar. Quem é a gente sem querer, né? E do meu outro lado, a gente tem aqui Tio Ed Lopes, professor de educação física, preparador físico, coach, criador do método SD40 sarado depois dos 40, que promete a homens e mulheres com mais de 40 emagrecer, definir o corpo e ficar naquele shape em 8 semanas. Bora. Olha o poder, hein? A resposta, hein? Responsabilidade. Deixa comigo, vem com o Ed. E ele deixa, viu, gente? Já deixou milhares. Quantos? Alguns. Estamos nessa estrada já há algum tempo, né? Já passaram aí mais de quase 5 mil pessoas só no presencial. Né? Nesses últimos 7 anos. E de forma online, mais de centenas de pessoas. Então, quer dizer, muito corpo que aí que você vê, você fala, uau, ó, passou pela mão dele, hein? Tá desfilando por aí, passou pelo SD40. E vamos falar desse ENTA, que é na prática da atividade física. Hoje é tão importante ressaltar, gente, que o exercício físico é igual tomar banho. Principalmente para quem passa dos 40. A gente toma banho todo dia. Então, a gente tem que fazer alguma prática, malhar, treinar, esporte, se movimentar, caminhar, andar de bicicleta, todo dia. Depois do 40, principalmente, o exercício físico é uma nutrição para o corpo. Por quê? Porque é através do exercício físico que a gente nutre e faz a produção e a libertação de serotonina e endorfina. Esses dois neurotransmissores responsáveis pela sensação maravilhosa de bem-estar, que ajudam na redução de problemas como estresse e ansiedade. Além de ajudar também no crescimento de massa muscular e favorecer o aparelho digestivo. Então, vamos aqui ao nosso primeiro quadro, falar sobre tudo isso hoje. Diego, conta um pouquinho da sua história e como é que é chegar no Zenta, tendo passado por esses realities e como é que tá, assim, em forma nesses 40. Então, eu fiz 40 anos ano passado, né? Esse ano eu faço 41, tava até conversando aqui com o Tio Ed. E, assim, a minha preocupação, assim, com malhação, acho que começou muito quando eu tinha ali a adolescência, né? Até então, aqueles corpos franzinos, tudo tortos, né? Se você vê aquelas fotos de antigamente, você... Não, esse aqui não sou eu, não. Ninguém posta mais hoje em dia a foto de antigamente, a não ser pra fazer comparação. Olha como que eu era aqui em 2000, olha agora em 22, né? Então, assim, como eu participei do reality show, eu já vim me preparando, porque até para entrar no reality show, eu também me preparava fisicamente. Você falou fisicamente, mentalmente. No processo de seleção, eu me preparei mais ou menos uns 3 anos. Aí no primeiro ano eu não entrei, no segundo também não, aí no terceiro eu entrei. E cada ano eu tava de um jeito. Um ano eu tava mais seco, falei, não, vou mais sequinho, saradão, com abdômen, caramba. Aí no outro ano eu falei, não, agora eu vou mais forte, com magrinho. Acho que eles não quiseram magrinho, né? Vou mais forte, que não sei o quê, que diz que a televisão engorda. E aí eu já tava todo preocupado, né? E então isso já foi entrando assim no meu dia a dia, na minha vida, sempre joguei futevôlei. E aí quando eu vim de Minas pro Rio, lá em 2001, que aí eu fiquei muito perto da praia, né? Então começou futevôlei, futebol, aí bicicleta, uma corridinha de leve, porque como eu jogava bola quando era menor, então eu tive um pouco de lesão no meu joelho, fiz uma cirurgia.
E então me limitou um pouco de alguns movimentos e até mesmo de prática de esporte. E aí, chegando perto dos 40, você vai ficando, pô, mas peraí, eu tenho esse meu joelho ruim, então eu sei o seguinte, eu escutei uma vez que a pessoa quando chega numa certa idade, a partir dos 40, ela tem que se locomover. Quanto mais você fica restrito, mais você fica parado, parece que vai atrofiando e você vai ficando... Então você vai desacostumando a fazer o movimento, né? Então eu voltei dos 40, mais ou menos agora de uns 10 anos que eu venho malhando firme, desde os 30. E também passei pela parte do Big Brother, na Fazenda, enfim, lá também tinha academia, todo mundo gostava de esporte. Eu acho que, assim, a galera hoje em dia vem querendo se cuidar mais, não só também através de treino, de musculação, mas de alimentação também, né? Então eu também venho tentando mudar um pouquinho isso tudo. Eu acho que isso tudo faz parte, cara. Eu acho que você tem que... Igual eu falo pra minha irmã também, às vezes. O esporte, a atividade física, independente, pode ser uma caminhadinha no quarteirão, no prédio, sobe e desce a escada. Movimentar, né? Quem pode falar coisa mais técnica depois, o tio Ed pode até falar. Tô falando, assim, da minha experiência. Então, você vai acabando gostando. Isso faz parte do teu dia. Aí você fala, cara, hoje não fui malhar hoje, eu não fiz meu exercício. Tá faltando alguma coisa, sabe? Então, hoje em dia, eu já me sinto assim. É o mental, né? E aí você falou que você tá uma década. Como é que é chegar aos 40 agora? Como é que você tá se sentindo nessa... Você sente mais uma leveza emocional, um conforto emocional, uma segurança emocional? Você sente que você já começa a ir galgando outras coisas mais elaboradas mentalmente, assim, de conforto? Eu acho, assim, que durante o meu dia... Eu acho que eu tenho mistos de sentimentos. Às vezes eu tô inseguro, às vezes no dia seguinte eu acordo, caramba, aí... sou o cara, vambora, tô fortão, quarentão. Aí tem dia que você acorda, puta merda, vai dar errado aquilo lá, caramba, mano. Putz, aí qualquer coisinha você já se estressa, sabe? Então, assim, eu acho que eu, pelo menos na minha experiência, a gente vai tentando controlar os seus sentimentos, né? Nem muito alto e também nem muito baixo. Você tem que manter ali uma média pra você tá sempre ativo, você não pode desligar. Tem uma analogia que o meu avô antigo fazia, que era saco vazio não para em pé, mas ele se referia à comida. Tipo, não fique sem comer. Acordou? Toma um belo café da manhã. Então, é tipo assim, o seu corpo vazio, você vira como é que chama? Um zumbi. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter vários fatores que te levam... Às vezes você pode estar em depressão, mas se você manter a tua atividade física, a tua cabeça boa, rapidinho você consegue se reverter sem tomar remédio. Sim, né? Em muitos casos física... precisam de remédio, não são todos, tá, gente? Eu não sou técnico nem nada, mas eu pesquiso, eu leio. Então, assim, eu tenho segurança, lógico. Pô, você chega nos 40, você fala, caramba, e aí? Tô nos 40, meu filho tem 2, pô, daqui a pouco ele tem 12, eu tô com 50. Então, poxa... Sabe? Então, tudo isso é um fator que você vai tendo que administrar, né? No dia a dia e tal. Mas eu fico inseguro direto. Porra, 40 mais 10 faz 50, sabe? Eu acho que é normal. Calma, isso. Quero te falar, 47. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. E é isso aí. Se Deus me permitir, eu vou chegar lá. Colocando essa régua da sensação de uma forma mais estável e sabendo lidar, né? O autoconhecimento é uma coisa que passa a ser muito frequente da gente. Agora, Ed, me conta você, nessa parte do nosso quadro, me conte a sua história. Como é que é chegar aos 46 hoje, se encontrar preparador físico de pessoas com mais de 40, né? Sabendo você um quarentão aí, como é que é isso? Me conta a sua trajetória, que eu sei que a gente conversou antes, é muito bonita. Bem legal. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui, é uma honra, né? Tá falando de um assunto tão bacana que é a atividade física, principalmente para essa galera que tem mais de 40 anos, que é tão importante, né? A gente vai entender a importância disso quando a gente começa a perder algumas capacidades. Então, você, puxa vida, como que eu posso recuperar isso novamente? E o exercício físico entra com um recurso muito poderoso para você retomar e ter aquela energia que a gente tinha quando a gente tinha 20 anos, 25 anos. E é super possível acontecer isso aos 40, 50 anos. Mas tudo começou lá atrás, né? Eu sou de uma cidade bem pequenininha no Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Nova Andradina, com 40, 45 mil habitantes. E eu saí muito cedo de casa, saí com 22, 23 anos, para juntar grana para pagar minha faculdade de Educação Física. Aí eu viajava todos os dias 300 quilômetros para chegar na minha faculdade, 150 para ir, 150 para voltar. E tinha uma despesa muito alta, né? Minha cidade não tinha faculdade de Educação Física. E eu passei 3 anos fazendo isso, mas comecei a me endividar com a minha faculdade. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou juntar uma grana, vou para fora do país, junto uma grana, pego essa grana, volto para o Brasil e vou quitar minha faculdade. A ideia foi essa. Quando eu entrei no curso de Educação Física, não tinha muito propósito. Na verdade, eu entrei para fazer Educação Física porque, na verdade, eu gostava de esporte, aquilo me chamava.
E eu comecei a fazer o curso, comecei a ficar endividado e saí do Brasil para juntar uma grana. Eu fui para Portugal. Fui trabalhar como imigrante, lavar prato, enfim, quem é imigrante sabe o que eu tô falando. E fiquei um ano lá e eu liguei para meus pais na época, a gente nem tinha celular direito, né? E falei para ele assim, olha, deu muito certo aqui, eu vou ficar mais um tempinho aqui. Eu fiquei 4 anos em Portugal, deu tudo certo, graças a Deus. Voltei para o Brasil, quitei minha faculdade, terminei minha faculdade e voltei para lá, porque já estava trabalhando como personal, dando aula também. E volto a Portugal e fui para lá para ficar um ano, na verdade, esticou por 15 anos. Aí eu fiquei 12 anos, em 2009, conheci minha esposa. E nisso a gente começou, eu chamei ela para treinar. Na época ela tirou um curso em Portugal também para trabalhar como personal. E a gente atuava nessa área lá também. E em 2010, mais ou menos, meu pai ficou doente, teve uma doença bem séria, assim, quase faleceu na época. Aí começou aquela coisa, já fazia mais de 10 anos que eu estava fora do Brasil, falou, bem, eu preciso estar mais próximo da família, dar um apoio, dar um suporte, bateu um sentimento que talvez não tinha passado por mim até então. Aí ela falou, por que a gente não volta para o Brasil? Ela mora aqui no Rio, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, na cidade pequena. Ela falou, por que a gente não volta para o Rio e monta uma academia? Eu falei, mas como que é isso? Isso é muito caro, mas eu fiz aqui umas contas aqui, ela trabalha com a administração, já chegou com os papéis, o tanto que a gente vai gastar, o tanto que vai, né, tanto que custa uma academia, e a gente não tinha essa grana ainda o suficiente, e a gente falou, vamos sair de Portugal, que é um país maravilhoso, mas uma renda não se paga tão bem assim, comparado com outros países da Europa. E a gente sai de Portugal, desfaz de tudo que a gente tinha ali e fomos para a Irlanda. E ficamos 3 anos na Irlanda, aí recomeçou tudo de novo. Tá trabalhando de empregado, trabalhando lavando louça e tal. E aí a gente não sabia exatamente quanto tempo duraria essa nossa jornada até conseguir essa grana para voltar para o Brasil. Porque montar uma academia aqui no Brasil é bem caro. E a gente falou, vamos embora, vamos se jogar. E a gente só falava, vamos embora, já deu. Eu falava para ela, passou 1 ano, 2 anos, já deu, a gente já tem essa grana. Ela falou, não, vamos trabalhar mais um pouco, ainda falta, não sei o quê. E foram 3 anos trabalhando, depois 12 anos em Portugal, 15 anos, 3 anos na Irlanda, e ela falou, acho que já dá pra gente voltar pro Brasil. 2015 a gente volta pro Brasil, 2016 abrimos, nossa, a gente tem uma academia de crossfit ali em Copa, e aí tudo começou. E quando a gente começou a treinar, a gente já estava mais ou menos ela estava na época, ela engravidou da minha filha, a gente tem uma filha também com 5 anos agora, e depois que ela teve a minha filha, ela teve muita dificuldade de perder gordura, perder barriga. Eu vi que a dificuldade dela para emagrecer era totalmente diferente. E eu falei, bem, peraí, gente, a mulher treina pesado 5, 6 vezes por semana e não consegue emagrecer, como assim? E aquilo eu comecei a ficar um pouco até frustrado com a minha profissão, porque dentro de uma mentalidade tradicional do professor de educação física, a gente pega achando que o exercício físico é o fator principal do emagrecimento. E a gente tem isso muito com uma crença muito forte, que vem, né, com o tempo. E a gente falou, será? E eu comecei a perceber que o que ela fazia lá atrás, com 25 anos, 20 anos, funcionava para aquela época. Agora, com 20, 25 anos, fazia exatamente a mesma coisa, já não funcionava mais, ela não conseguia ter esse resultado. E ela é um biotipo totalmente diferente, ela tem um biotipo a gente chama de endomorfo, né, tem um metabolismo mais lento, uma capacidade menor de perder gordura, uma facilidade maior de ganhar gordura, então, ou seja, o metabolismo dela, aquilo não funcionava. E aí foi que a pandemia chegou, 2020, né, fecharam as academias todas, e eu falei, vou aprender a fazer isso. Aí eu entrei em cursos, fui estudar com médicos, profissionais, nutricionistas, fiz um curso de pós-graduação em nutrição esportiva e comecei a entender um pouco mais sobre isso. Fiz uma mentoria que abriu minha mente, assim, com outros profissionais da saúde, que ele começou a mostrar onde que a gente estava errando. A gente vai falar um pouco sobre isso, na questão de hormônios, questão da saúde mental, questão do teu sono. Os pilares, né? Que tipo de treino você está fazendo? Será que você está fazendo da forma certa? Será que é o tempo suficiente? Então, eu comecei a entender que é muito mais, né? Eu acho que o exercício físico é uma pontinha do iceberg ali. Se você quer realmente ter uma saúde plena, você tem que também olhar para outros pilares importantes. E foi aí que a gente aprendeu e eu falei, bem, isso dá certo, isso não dá certo, a gente foi juntando tudo que eu aprendi nesse período. E a gente criou o nosso método, que é o ST40, que é baseado em 5 pilares. Aí eu comecei a aplicar em mim. E eu sempre fui aquele, eu nunca tive acima do peso, mas tinha dificuldade em ganhar massa muscular. E ela também dificuldade de emagrecer. E a gente começou a aplicar na gente primeiro, e ele começou a dar certo, comecei a aplicar nos meus alunos, e os resultados foram bem legais, assim. Então, em 8 semanas, a gente já via que a galera já tinha adotado um estilo de vida, e aquilo foi. E hoje a gente já criou já aí uma metodologia bem bacana, tem ajudado bastante gente. Quer dizer, você fala do metabolismo, né? Da mudança do metabolismo depois dos 40. Diego, você sente que o seu metabolismo mudou depois dos 40? Por exemplo, antigamente, todo mundo brinca com isso, né? Uma das perguntas que a gente recebeu aqui na caixinha de perguntas que eu vou fazer mais pra frente, já adiantando aqui no spoiler,
Você sente que antigamente saía sexta, sábado, domingo, segunda se recuperava, terça estava lindo, né? Emprego, trabalho, faculdade. Como é que é hoje em dia? Saiu um dia, pá, 2 para recuperar. Você já sente essa diferença? Então, isso aí é perceptível, né? Eu, então, pô, minha esposa pode até dizer, a gente sai um dia, se chegar um pouquinho tarde, eu não saio no dia seguinte, não. 2 dias para recuperar, para voltar para academia, se chegar de madrugada, então esquece, que no dia seguinte já não levanta para ir para academia. Então, assim, essa parte do metabolismo, assim, também é uma briga que a gente tem, assim, né, interna, né? É bem legal isso aí que ele falou. Na verdade, depois eu quero até perguntar se meu treino tá certo, porque ele falou um monte de coisa, eu quero saber se o meu tá, né? Opa, já vou aproveitar aqui, ó. Fazer a mentoria. Mas me explica aqui, fala então um pouquinho pra gente, tio Ed, como é que são essas alterações na mudança do metabolismo? Quando a gente faz os 40, o que naquela balança lá começa a diminuir nossa capacidade de metabolismo, né? Aquele sigla que você me falou, capacidade metabolística corporal, né? Isso? E subir outras questões. O que acontece aí que o nosso corpo realmente fica diferente do que a gente sempre conheceu, né? E agora não conhece mais. Eu me lembro, por exemplo, que para mim, eu quando tinha um casamento para ir, parava de comer 2 semanas, ok, entrava no vestido 38, linda, magra. Hoje em dia não é assim. A minha batalha para chegar nos mesmos 38 fica maior. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso é bem legal, porque na verdade a gente tem que pensar que isso faz parte da natureza, né? Isso, como qualquer animal, a gente nasce, tem uma vida adulta e depois a gente chega num declínio e começa a descer. Todo animal, ele chega na fase adulta e depois envelhece. Então, a gente não é diferente de outros animais também. Então, mas que hora que acontece esse declínio? Que hora que a gente vai cair? Que hora que a gente começa a sentir que o metabolismo está mais lento? A gente pode falar um pouco sobre isso. É a hora que o teu corpo, a natureza entende que você chegou aqui na Terra, procriou, e depois você começa um declínio natural, né? Então, isso acontece normalmente ali por volta dos 20 e pouco, 30 anos. Então, depois dos 30 anos, começa a acontecer. Por que você envelhece? Você começa a perder a capacidade de lidar com o estresse, né? Lidar com aquilo que vai fazer você perder a saúde. Então, a tua capacidade... Por exemplo, a gente está falando do sono, né? Antigamente, quando a gente tinha 20 e poucos anos, a gente saía à noite, enfim, chegava à tarde em casa, dormia tarde pra caramba, no outro dia acordava de manhã bem disposto. Então, ou seja, mesmo você judiando muito do seu organismo, a capacidade dele de lidar, de melhorar aquele estresse, ele é muito maior. E conforme você vai passando a idade, aquilo que realmente lá atrás não fazia tão mal, hoje você sente mais, porque o teu corpo não tem essa mesma capacidade de proteger o seu organismo. Então, ele sente com isso e você sente com dor de cabeça, né? Não está com a mesma disposição. Inchaço. E a gente pode falar um pouco sobre isso também. E é legal isso porque você começa a perceber, então, qual que é a ideia? É você entender que alguns pilares são muito importantes e nessa idade, a gente tem que ter algum cuidado. Se você pensa, de repente, ter uma saúde legal, né, ter energia, disposição, ter a mesma disposição, a mesma energia que você tinha quando tinha 25 anos. É super possível. Então, mas agora com mais cuidados, né? Tu falou assim, falou de dor de cabeça no dia seguinte. Eu falei, caraca, é a ressaca, né? Mas então, se o cara beber e comer à noite, no dia seguinte ele acorda melhor um pouco, se ele tiver com o organismo... Eu acho que assim, se você pensa assim, ó, vamos lá. Hoje tem que beber pouco mesmo. Eu acho que a gente tem que entender que a bebida, o álcool, nunca vai ser... Nunca vai. Eu gosto mais da minha cervejinha também fim de semana, né? Eu acho que assim, o álcool nunca vai ser, não tem benefícios. A verdade é essa, vai trazer só malefício pra gente. Acontece, quanto mais você aproxima, mais você bebe próximo ao deitar. Imagina que você vai chegar em casa 1h da manhã e você deu meia-noite e meia, você está bebendo ainda. Então, aquela quantidade de álcool no teu sangue, que você consumiu, ainda está circulando no teu sangue. Então, a ideia que a gente fala é o seguinte, cara, quer tomar uma cervejinha? Tenta beber um pouco mais cedo e dê um tempo, a gente fala às vezes de 6 a 8, até 12 horas, esse álcool ainda está correndo na tua corrente sanguínea. Então, ou seja, o teu corpo ele vai ficar o quê? Quando você deita para descansar, aquilo está circulando no teu sangue e isso está fazendo mal. Lembra que não é legal para ele? Aí ele fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse álcool que está aqui, está contaminando as minhas células. Então, o organismo vai fazer o quê? Ele vai pegar o líquido que ele tem no seu corpo, vai fazer você ir no banheiro fazer xixi. Então, o que acontece? Ele vai fazer você cada vez mais no banheiro. Aí vai expelindo, ele quer tirar aquilo que está muito ruim, está circulando. Então, peraí, qual é o horário bom para beber, para poder deitar? Anotem aí. A gente tem uma regra, se você quer beber, tomar uma cervejinha também, você beber um pouco mais cedo, você dá um tempo, né? A gente tem uma regra assim, que é vai tomar uma taça de vinho, isso vale para cerveja também, toma uma taça de vinho, 1 hora antes de dormir e sempre com um copo de água. 2 taças de vinho
2 copos de água, 2 horas antes de dormir. Então, ou seja, quanto maior o teu consumo de bebida alcoólica, mais cedo tem que ser. E maior hidratação maior também, hidratação. na mesma proporção, né? Exatamente, para facilitar quando você deitar, o teu corpo ter condições dele expelir esse álcool sem fazer você ficar desidratado. Porque aquilo que faz você sentir dor de cabeça, enxaqueca, né? Aquele corpo cansado, o corpo, né? Está muito, ali você sente que está muito pesado, é justamente a desidratação por falta do teu corpo ter expelido aquele álcool. E sem dizer que se você acorda várias vezes durante a noite, vai acontecer o quê? Você vai perder o teu sono. Noite de sono, não vai fazer o sono rão, né? E a gente sabe que ali o sono tem alguns pilares importantes, tem um sono mais profundo. Então, se você acorda várias vezes, o teu corpo acorda você para tirar aquele álcool, mas ele tá falando assim, mas a prioridade aqui é tirar isso que tá me envenenando. E comer, por exemplo, bebeu, aí não, aquela que já, né, comeu antes de dormir, né, dá aquela, come alguma coisa? Não, a comida... A gente entende. Se você pensar assim, né, o que vai fazer você? A gente tem que entender assim: se você ter uma noite, aquela noite reparadora, aquele sono gostoso, como que você sabe que você tem um sono reparador, um sono bom? É quando você acorda de manhã e você, caramba, acordou do nada. Acordou 6 horas da manhã, né? Teu corpo já acorda e você vai... antes do despertador, né? E você sente que aquele momento ali você já está pronto para começar teu dia. Então, isso é legal como você pode estar, dessa forma, conseguindo avaliar a qualidade do teu sono. Então, a gente fala 2 coisas. Se você sentiu que está muito cansado ou você sente uma necessidade imediata de beber cafeína logo de manhã, talvez o teu corpo não dormiu tão bem assim, porque você está sentindo a necessidade imediata de colocar um café e a cafeína vai subir ali. Não foi aquele sono saudável, né? Sono saudável. O sono saudável que chega devagar, que acontece todos esses altos e baixos. Porque, na verdade, você faz o quê? Você faz um estrago durante o teu dia, né? Através da poluição, através do próprio alimento, ele causa um estresse oxidativo na gente. Então, a gente vai meio que fazendo várias coisas, o próprio estresse, nervosismo, às vezes um estresse, uma briga. Então, isso vai causando um estresse no seu corpo. E todo esse estresse vai ser, digamos, amenizado, restaurado, né, na parte da noite. Igual um celular, você descarregou o teu celular durante o dia e você precisa colocar teu celular para carregar à noite. E o sono funciona como um carregador. Ele vai fazer o teu corpo voltar a ter aquela capacidade de novo para começar um novo dia. Então, o que acontece? Respondendo a tua pergunta, quando você chega ali à noite e você come muito próximo a dormir, principalmente se for um processado, se for um carboidrato, ali a gente chama mais refinado, aquilo que não vai trazer, digamos, nutrição de verdade, vai fazer só a sua insulina subir, a insulina sobe, aí essa insulina muito alta vai fazer você ter mais dificuldade para pegar no sono. Então, a ideia é você, se vai comer à noite, tenta comer pelo menos 2 horas. A gente recomenda de 2 a 3 horas antes do teu horário que você vai dormir. Então, a gente tem lá, dentro do programa, a gente fala, vamos comer, pode comer à noite. Então, você vai dormir 10 horas, então procura fazer a tua última refeição por volta de 8 horas. Então, um pouco isso. E aí, falando sobre atividade física, é preciso falar também sobre o antônimo disso, que é o sedentarismo. Hoje, o Brasil é considerado o 5º país mais sedentário do mundo, segundo a OMS, e o 1º da América Latina. Aqui, então, eu faço uma correlação, né? Porque a gente está falando de saúde física e mental. Porque também existem dados da OMS que mostram que o Brasil está no topo do ranking mundial na ansiedade. E aí, será que existe alguma relação de sedentarismo com ansiedade? Eu acredito que sim. Mas aí eu pergunto para vocês. Diego, quando você não malha, você se sente mais ansioso? Então, isso que eu até falei um pouco atrás aqui, era mais ou menos isso que eu estava falando. Parece que se você não... Você está acostumado. Eu treino de 5 a 6 vezes também na semana. Às vezes vou até no domingo para fazer uma perna, que eu também sou tem que querer muito para fazer a perninha. Então eu deixo para fazer no domingo, que eu faço só ela, com calma. Então, cara, dá para sentir muito, né? A ansiedade vem quando a gente não faz atividade física, né? Porque exatamente, até o Nuno Cobra, ele falava... E você fica... Por exemplo, hoje, aí eu tava assim, 10h30 eu tenho que estar lá no estúdio com a Karine. Eu tenho que levar o Henrico na escola às 8h. Será que eu queria ter ido malhar antes? Então eu já vim com isso na cabeça, vim no carro, falei, cara, pô. Aí fiquei em casa assim, mais ou menos 1 hora, falei, dá pra eu ter ido malhar. Então agora já tô falando, não, quando eu sair daqui mais tarde, depois eu vou, que não sei o quê. Então, assim, eu me sinto vazio, às vezes, quando eu não vou pra academia ou quando eu não faço um exercício, nem que seja uma voltinha na praia, uma corridinha, alguma coisa. Né? Eu sinto muita ansiedade. Eu já sou ansioso Eu fico na academia assim, ó. Porra, mas peraí, já tô 1 minuto e meio de descanso, malha. Olha, já tô com 40 minutos aqui, peraí, não, deu 1 hora eu saio. Sabe? Então, assim, agora que eu tô tentando ficar um pouco mais, assim, na academia, descansando 1 minuto, o professor passa a série e tal, depois
até falar, porque eu não sei, porque essa série também era de antes. Não sei se é agora para depois dos 40, entendeu? A gente vai chegar lá. Tá. Agora, Ed, me conta, existe sim essa correlação, né, de país ocioso com país ansioso? Eu acho que sim, né? Eu acho que, na verdade, o Brasil hoje atravessa um momento que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está indo para um caminho que talvez muito perigoso, né? Você acabou de falar agora, o 5º país, né, com mais sedentarismo do mundo. É um país que as pessoas... o que a gente está fazendo agora não está dando certo, porque essas pessoas estão cada vez ficando mais doentes, né? A gente está falando hoje de pessoas mais diabéticas, coisa que antigamente não existia, diabetes infantil. A gente está falando de coisas que hoje você vê a população cada vez mais acima do peso, obesidade. Então, o que está sendo feito hoje, né, eu acho que não está funcionando. Então, é legal a gente voltar um pouquinho para trás, rever o que as pessoas estão fazendo e tentar fazer uma nova... um novo formato, né? De repente você ter novas condições, novos hábitos. Recriar novos hábitos, né? E aí vamos chegar na pergunta que o Diego fez ali. Ele falou uma coisa interessante. Ele não conseguiu malhar de manhã e aí teria a oportunidade de malhar à noite, né? E aí eu te pergunto, existe essa diferença, né? Da malhação que você faz de manhã para a malhação que você faz à noite? Tipo assim, é a mesma carga? É o mesmo treino? Ou não? Não malhou de manhã? Ó, deixa aquele treino ali e faz outro. Assim como te pergunto, vamos ao cardápio agora. Qual é a diferença da malhação para os antes de 20 e para os depois dos 40? Para quem tem 20 e para quem tem 40. Top. Cara, isso é muito, muito importante. Porque, assim, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente está falando de exercício físico, de ir lá para academia, puxar ferro, às vezes, depende de como que você tá. Isso é muito importante. Então, vamos pensar numa pessoa que é a grande maioria da galera que tem mais de 40 anos hoje. A gente está falando aí de... a população hoje, no Brasil, a gente está falando aí de 50, quase 47% da população hoje é sedentária. Então, é muita gente. A gente pula um pouquinho para cima, pessoas acima de 40 anos, isso pula para 50, 55% da população. É muita gente. Então, vamos pensar nessa galera que está precisando de ajuda, né? Então, o que a gente tem que pensar? Quem é sedentário, está começando, a pessoa, ela se ela se imaginar puxando ferro, correndo na esteira, está muito distante para ela. Então, isso eu não quero fazer, isso é muito difícil para mim, eu não quero isso. Até porque, muitas vezes, um ambiente de academia, infelizmente, está se tornando um ambiente meio que hostil para essas pessoas. Porque cada vez o lugar que as pessoas mais precisam ir é onde elas se sentem pior, não se sentem, digamos, rejeitadas. Então, chega lá, muitas vezes está acima do peso. Isso que você está falando é impressionante. Ela não compõe aquele ambiente, né? Ela se sente um ET ali, porque ela está acima do peso, ela não sabe a roupa que vai, a academia já tá um monte de gente ali que se conhece, então isso distancia. Eu tinha uma crença limitante de academia, porque eu sempre malhei outdoor. E para mim foi muito difícil. Eu coloquei isso várias vezes nos stories e ao longo de 2022 eu fui vencendo isso. E hoje em dia eu consigo ir pra academia, porque eu parei de ter, tipo, cavalo, sabe? Botei aquele negócio na vista e falei, não vou me importar com ninguém, eu tenho que me importar com a minha necessidade. Mas total. Aí, como é que é isso, né? Então, é assim, o primeiro passo depende para quem que a gente está falando. A gente está falando com quem? Com o público? Vamos falar com essa galera sedentária, a galera que mais precisa da gente hoje. Se você não se sente bem na academia, nesse ambiente de academia, não precisa ir para academia. Então, o que você precisa fazer? Eu falo sempre que tem 3 fases aqui, né? Para você chegar, de repente, buscar energia, buscar disposição, corpo, enfim, do teu objetivo. Se você quer ter mais saúde, você precisa galgar alguns pilares, assim, algumas fases, digamos assim. Então, a primeira fase é o seguinte: estou parado há muito tempo, sedentário, mais de 20 anos sem se movimentar, você não esquece a academia. Esquece a academia nesse primeiro momento. Você vai fazer o quê? Você vai passar para a fase 2. Só o fato de você sair do grupo de risco chamado sedentarismo, esse grupo é muito isso é perigoso você estar ali. Porque ali você faz o quê? Você vai estar... a probabilidade de você ter pressão alta, diabetes, resistência à insulina, obesidade, Alzheimer, demência, está tudo muito próximo dessas pessoas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar esse grupo de risco, que é perigoso ficar ali, principalmente depois dos 40 anos, e pular para o outro lado do muro. O outro lado do muro não é academia ainda, não é puxar ferro, passar 3 horas na academia, é você sair desse estado sedentário e você passar para um estado ativo. Vamos passar para o outro lado do muro? Então vamos. O que você precisa para você... Só o fato de você estar ativo, você abandona esse grupo de risco e agora você passa a ser uma pessoa mais ativa e agora mais saudável. Então, o que eu preciso fazer? Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles falam que a gente precisa fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade durante a tua semana.
Então, você pode pegar esses 150 minutos e dividir ele em sessões de 20 minutos, de 30 minutos, mas é importante você fechar a tua semana com 150 minutos de atividade, né, para você fazer ali, independente de ser homem, se é mulher. Então, você passa para cá, só o fato de você começar já com 150 minutos, você abandona, já começa... Resistência à insulina já melhora, o sono já melhora, a disposição, essa coisa que a gente Você sai da porta de muitas doenças crônicas. Total. Aí você passa para cá. Quando você passa para cá, você está uma pessoa mais ativa. Você agora está se movimentando melhor, está dormindo melhor. Você já está com mais disposição. E agora, talvez, você está pronta já para passar para o segundo passo, o terceiro passo, no caso. E o terceiro passo é que a gente está falando aqui, de você buscar algo mais específico, aquilo que vai fazer... Já elevar o nível, né? Já não estou mais ali só me movendo. Isso. Então, a gente precisa fazer o quê agora? O que a gente precisa ir para outro nível? Só aquela caminhadinha, por exemplo, de fim de semana, aquilo ajudou para você ir para a próxima fase. Às vezes você faz ali 30 minutos, 4, 5 vezes por semana, uma caminhada mais moderada, aquela que tira você um pouquinho da zona de conforto, aquilo já vai te ajudar já. Mas agora, para um outro nível, você precisa fazer uma coisa mais específica. Você precisa agora falar, bem, o que eu preciso fazer de fato para agora eu, com 40 anos, ter uma saúde de ferro, ter muita energia à disposição, brincar com a minha filha, dormir melhor, melhorar a libido, ter energia à disposição e viver uma vida como eu vivia quando tinha 25 anos. Eu preciso recuperar aquilo que eu tinha quando tinha 25 anos. O que eu tinha naquela época? Que a natureza me ajudava? Massa muscular, o mínimo ali para me dar energia, para eu sentir mais disposição. Eu tinha também minha capacidade cardiorrespiratória, era muito melhor. Então, subia escada, brincava, jogava uma bola no fim de semana, não me sentia cansado. E eu também tinha uma estrutura melhor óssea, né? A gente sabe aí, a gente vai perdendo isso durante o tempo, então você tem que fazer o quê? Vamos atrás disso. Então, o que dá massa muscular? A gente pode falar aqui que é a melhor forma de você ter massa muscular. Isso vai fazer você para outro game, outro nível. O que vai fazer melhor você ter uma estrutura melhor de densidade óssea? Vamos para outro game. Vamos direto ao assunto. Vamos resolver a causa do problema. E não ficar pensando em sintomas, né? A pessoa está acima do peso, ela vai lá e toma remédio. Não, tomar remédio vai simplesmente resolver os sintomas do problema. Mas aquilo que está fazendo você ter barriga, o que é? Lá atrás, seus hábitos. Então, vamos lá atrás nos teus hábitos e mudar ele, porque quando você mudar teus hábitos, os teus novos hábitos vão fazer você ter menos barriga. Então, um pouco isso. Então, a gente vai direto ao assunto. E agora a gente pode entrar para dentro aí. E ele tá falando isso tudo, parece que demora, né? Uns 6 meses, né? Não, ele promete em 8 semanas, tá? Vou lembrar aqui que o negócio processo são 2 meses, 8 semanas, ele promete isso tudo. O primeiro mês deve ser, então, tirar dessa área de risco, né? E o segundo entrar. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que o Diego, né? Meu primo maravilhoso, tá aqui, família, amor, sangue. Eu vou querer vir sempre aqui, viu? Que bom. E aí eu sei, acompanho ele. Diego, ele falou uma coisa muito importante, massa muscular. Eu sei que você luta lá com a balança para manter a sua massa muscular. Como é que é o seu cardápio? Fala que eu adoro essas coisas. Ó, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, tomo isso, tomo aquilo. Como é que você faz? Então, eu tenho uma luta, assim, imensa, né? Porque eu também sou fumante, né? Não fumo em casa, não fumo e faz mal à saúde, mas eu sou fumante. Então, isso me atrapalha a ganhar peso. Então, eu fico numa briga aí já há um longo tempo para tentar ganhar peso. Então, tipo assim, às vezes o meu cardápio é assim, de manhã cedo, tem dia que eu não como nada. Aí eu fico na minha cabeça, pô, mas eu tenho que comer alguma coisa. Eu vou lá e faço um bacon e um ovo. Aí vou pra academia. Aí já volto, eu gosto de voltar da academia já pra almoçar. Então, eu gosto de mais ou menos 10h30, 11 horas, que aí eu chego em casa meio-dia, já almoço, né? Aí depois de 3 horas eu almoço. Então, meu almoço, então a parte da manhã e a parte do almoço, eu até tenho uma excelência, assim, não 100%. É uma salada, uma proteína, bastante carboidrato, eu como muito arroz, muita massa, porque eu quero ganhar peso. E lá na academia você faz treino de força, né? Peso, faço hipertrofia, né? Uhum. Então... Vamos dar aqui a hipertrofia é o quê? Vamos dar essa definição. A definição, mas com ganho de massa. Que a gente quer tudo ao mesmo tempo e rápido, né? Então, assim, por exemplo, eu faço reposição hormonal também. Ainda tem isso. Não sei, vai chegar nessa parte. É maravilhoso. A gente vai voltar aqui num dia falar sobre isso. Eu faço reposição hormonal já tem, alguns anos já. Desde quando eu fui no endocrinologista, que foi aí que eu abriu minha mente, um tempão atrás, abriu minha mente. Porque muitos fatores, às vezes, que não estavam envolvidos, ele era, não, mas olha só, falta... Então, não são todos os casos, mas a maioria, Então, isso me ajuda, porque às vezes eu acordo no dia seguinte, você fala, pô, malhei pra caramba, malhão, chegou. Aí no dia seguinte você já acorda meio cansado. Aí o que eu faço? No dia seguinte já tomo logo um cafezão. Então, assim, a minha alimentação, resumindo, da parte da manhã até a parte do almoço... É saudável. Okay.
O problema é que às vezes você fica assim, tô com preguiça de fazer alguma coisinha saudável, mas vou pedir um lanche, um hambúrguer. Aí, come logo 2 Mas hambúrgueres. você malha entendeu? pra isso, por exemplo. Isso que eu queria saber. Você corre, qual é que é o seu treino? Então, cardio, mais eu peso? não faço cardio. Eu faço conjugado, né? B7, que eles chamam hoje em dia. Que aí acaba queimando um pouco mais. Mas eu não faço, além de eu ter o joelho meio ruinzinho, o que eu faço? Eu tô ruim, 0 de aeróbico. Mas eu tento fazer, tipo, às vezes eu faço conjugados os exercícios, faço série de 3, às vezes faço uma sériezinha de crossfit num dia, faço um levantamento, mas... Conjugado é tipo circuito, né? Porque em vez de você fazer, tipo assim, parou naquela máquina, vamos supor, fez aqui o voador. Aí você, em vez de você fazer as tuas 4 séries ou 3 séries, independente da quantidade, você faz essa aqui, aí parou essa, faz na outra logo na sequência e faz a outra na sequência. Então você faz 3. Aí depois desses 3 exercícios que você descansa. Entendeu? Então isso... Aí a série vai pra 40 minutos, 35 minutos, 40. E você levanta a sua necessidade cardíaca também, né? Quer dizer, eu acredito que levante. Ele pode até tentar falar mais alguma coisa, mas eu acho que sim. Vamos falar. Antes de falar sobre esse treino, eu queria entrar aqui numa parte que a gente está falando de alimentação, né? A gente começou a falar alimentação, eu como café da manhã assim, como café da manhã tal. E tem um momento, que é um dos nossos quadros, que é o momento lancheira, né? A gente sempre faz aqui, a gente abre a lancheira de todo mundo. Só que hoje a gente está aqui com um participante que é mais radical. Não tem lancheira, gente. É jejum intermitente. Ed, conta pra gente como é que é a sua alimentação. Conta pra gente, assim, você é daquela questão da época de vamos voltar aos nossos ancestrais, né? Eles não comiam o tempo inteiro. Como é que é essa questão da alimentação também como um pilar pro sarado depois dos 40? Não tem como você falar de saúde, independente da idade que for, principalmente agora depois dos 40 anos, sem olhar para alimentação. Isso hoje, infelizmente, a gente tem aquela crença de achar que exercício físico vai fazer você emagrecer. Não, isso não é assim que funciona. Né? Muita gente hoje fala sobre exercício físico, vai conseguir perder barriga fazendo abdominal. História, isso é conversa, entendeu? O exercício físico hoje você tem que olhar para ele de outra forma. Ele é o único recurso que vai fazer você ter uma super saúde. Diferente da alimentação também, mas você, quando faz um bom treino, a gente pode falar qual que é o melhor treino para quem tem mais de 40 anos, vai te dar uma saúde que você nunca teve, talvez, na tua vida. Então, mas quem vai fazer você emagrecer é a alimentação, é o que você está comendo, é o papazinho que você coloca todo dia para dentro. Então, a gente tem uma forma diferente um pouco de relação, a nossa relação com o alimento é diferente um pouco. Isso veio, mas eu nunca fui assim, tá? Ou melhor, nem sempre fui assim, né? Eu venho da musculação, eu venho com aquela cultura de comer a cada 2, 3 horas. Se você não comer, o metabolismo vai ficar cada vez mais lento. E eu precisei aprender, principalmente depois dos 40 anos, peraí, isso não está funcionando. Não é bem assim, vamos entender como é que funciona. A gente precisa entender mais de pessoas, mais de hormônios. E muitas vezes, quando a gente fala em relação de alimento, a gente está muito olhando para as calorias do alimento. E tem várias formas de você engordar. Não só a quantidade de calorias que você está colocando para dentro, mas o que aquele alimento está causando no seu corpo. Principalmente a carga glicêmica daquele alimento. Então, se aquela carga glicêmica que está muito alta, está impedindo, mesmo que você, às vezes, coma alimentos saudáveis, como a maioria das pessoas faz, mas será que aquilo está funcionando para você? Talvez que aquela carga glicêmica para você, será que está funcionando? Eu acho que naquele momento talvez não é interessante. O glúten, a carga glicêmica, o açúcar, né? É o açúcar daquele alimento, né? Então, o que a gente faz hoje? Hoje a gente entendeu que, se você pensar no nosso corpo, na verdade, a gente faz o quê? Quando você está comendo, está se alimentando, o teu corpo está armazenando aquilo. Então, você está comendo, ele está transformando. Olha que interessante. Ele está armazenando aquilo em forma de energia. E quando você fica em jejum o que é? Um estado não alimentado. Você vai ficar, às vezes, horas sem comer, estar trabalhando, fazendo alguma coisa, o teu corpo está utilizando essa gordura armazenada que ele armazenou na hora que você estava se alimentando. Então, você fica... A vida é sempre assim, ou você está armazenando ou você está utilizando aquilo que armazenou. Esse é o processo. Todos os animais fazem isso, a gente também faz isso, mas acontece, se você é uma pessoa que está comendo constantemente, o teu corpo, você não dá a oportunidade do teu corpo de usar o que está guardadinho ali. Acessar o que está armazenado. Entendi. Entende? Então, isso pode funcionar, de repente, para atletas que têm um gasto calórico violento. O cara treina 3, 4 vezes, 3, 4 horas na academia, o cara vive daquilo, aquilo é a profissão dele. Mas trazer esse mesmo conceito hoje para uma pessoa com mais de 40 anos, pegar uma mulher que acorda muito cedo, coloca os filhos para trabalhar,
né? E depois vai pro trabalho e corre, não come direito, chega no almoço, come qualquer coisa correndo, chega à noite, tem que dar banho nos filhos, fazer comida, cuidar da casa. Pensa bem, essa pessoa não tem esse estilo de vida. Ainda tem que fazer marmitinha, imagina 6 marmitas. Então, será que... Mas eu levo, sabia? Eu chego aqui, minha filha, com uma marmitada. Não, mas tem uns que levam 10, 12. Eu vou começar a entrar na questão do Ed, pra tirar eu acho que esse vício da comida, né? Isso é muito libertador. Na verdade, você precisa entender que você tem que ter uma relação diferente com o alimento. O alimento ele está ali para suprir uma necessidade fisiológica. E é difícil a gente entender isso. O que é fome de fato, o que é vontade de comer. E aí você é defensor, então, do jejum intermitente. Quantas horas, mais ou menos? Como é que é isso? Isso depende de cada objetivo, depende de cada pessoa. Para que você está fazendo jejum? Para que é? É para você fazer uma reciclagem, fazer um reset, você buscar autofagia, que é aquele processo mais do teu corpo utilizar aquelas células mortas para fornecer energia para o teu corpo, ou você está buscando um emagrecimento? Né? O que você está buscando? Então é importante você primeiro entender qual que é o objetivo daquela pessoa. E depois você faz uma preparação. Lá no programa, a gente faz uma preparação de uma semana. Os alunos não começam a fazer jejum do nada. A gente prepara o organismo daquela pessoa para ela ter condições de utilizar a gordura como fonte de energia. Ou seja, a gente chama isso de flexibilidade metabólica. Nosso corpo ele sabe fazer isso, faz parte da nossa genética, nossa característica, mas com esses novos hábitos que a gente tem adotado, né, diariamente, comida muito processada, comer o tempo todo, essa oferta de comida o tempo todo, está fazendo... Você vai de encontro um pouco à sua natureza, né? Então, a nossa característica é em tempo de escassez, a gente não ter comida, quando tem comida, a gente come. Quando você não tem comida, você não passa mal, não sente dor de cabeça, porque o teu corpo consegue acessar essas gorduras. Então, o que a gente faz hoje é você ter essa relação melhor com o alimento e você comer quando você tem fome. Então, quando você tem fome? Aí vai de cada um. Se você tem uma capacidade muito grande de acessar essas gorduras, ter essa flexibilidade metabólica, você pode fazer 2, 3 refeições sem problema. Agora, quanto tempo você malha, Diego? Você falou que vai pra academia, você vai e volta? Então, é porque, assim, uns 10 anos pra cá, eu acho que eu tenho uma frequência, assim, maior. Em tempos, assim, às vezes faz 1 ano malhando, aí você fica ali uns 2 meses. Às vezes eu dou um surto lá, falo... Fico 2 semanas sem ir na academia. Eu fico mal. Mas assim, quando você entra lá e aí... o tempo malhando do dia... eu chego 10h30, saio 11h40. 1 hora, né? Mas aí, porque às vezes você demora um pouquinho para revezar um aparelho ali, quando o horário da academia às vezes tá meio cheio e tal. Mas aí é mais ou menos 1 hora. Que é mais ou menos o tempo que todo mundo tem, né? Quando você falou que não é um atleta, né? É mais ou menos o tempo que todo mundo dispõe para uma malhação diária, né? Às vezes nem isso, mas 1 hora é um tempo bom para quem passou dos 40. Como é que é essa questão de tempo? O teu corpo, na verdade, ele não sabe muito bem se você está dentro de uma academia ou se você está em casa treinando, está no parque, está na praia. O teu corpo não sabe, ele nem quer saber disso. O teu corpo sabe de estímulo. Então, se você der um bom estímulo dele, um bom estímulo que faça ele ganhar massa muscular, que faça melhorar a capacidade respiratória, que faça você melhorar a tua densidade óssea, você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas o tempo, e o tempo, isso vai muito de acordo com o tanto que você está, digamos, mais avançado. Então, se você, de repente, a grande maioria das pessoas, treinos de 15, 20 minutos já é o suficiente. Claro, o que trouxe essa ideia de você ficar 2 horas na academia, o que foi isso? Se você pensar um pouco lá atrás e ver qual que foi a história da musculação, digamos assim, né? Aqui no Brasil, a gente trouxe um pouco o conceito dos atletas fisiculturistas das americanos. Eles eram atletas, ficavam 2, 3 horas na academia e precisavam fazer aquela quantidade de séries de exercícios, aquelas combinações todas, porque eram atletas. Então, isso trouxe para o Brasil. Então, peraí, se isso está funcionando, esses caras estão ficando fortes, assim. Lembra na época quem lembra o filme do Rambo, né? Então, Schwarzenegger. Então, ele fez o quê? Fez a gente... Ele falou, eu quero ter aquele corpo também. E nasceu isso, quando esses caras apareceram na televisão, todo mundo queria ter o corpo dos caras. E veio esse conceito para o Brasil. Aí todo mundo começou a abrir academia de musculação e a galera falou assim, não tinha tanto estudo na época, vamos copiar os caras. Vamos fazer um copia e cola. Começaram a copiar treinos. E o que era o treino de um cara desse? Atleta, fisiculturista, o cara competia, ele treinava para competir. Né? Então, aí trouxe essa cultura. Então, trouxe essa cultura do treino do fisiculturista para o Brasil. Que era ficar 2, era muito comum, né? Hoje nem tanto, mas antigamente a gente passava... Eu não suportava pela ansiedade, eu não conseguia ficar 2 horas na academia. Mas era muito... Mas era realmente o tempo, porque pelo menos a malhação mudou, né? Você corria antes, fazia o aeróbico antes, bastante tempo, no mínimo uns 40 minutos para queimar, porque era estudado que só queimava a partir de meia hora, o que já caiu por terra, né? Agora hoje em dia falam que é melhor depois, né? E hoje em dia você passa o cardio para depois, né? E
ou não, né? E tem aí a questão do próprio peso, né? E aí, entrando nas perguntinhas que fizeram aqui, qual a malhação indicada para quem já passou dos 40? É agachamento? É o próprio peso? É abdominal? Eu vejo, porque eu sigo você, eu faço muitos seus abdominais. E você faz o abdominal dele, do tio Ed, e começa a suar. Não é um abdominal normal. Não é o que a gente fazia antigamente. Então, quer dizer, até os próprios movimentos, né, mudaram na academia, né? Qual é a atividade física hoje, os movimentos recomendados para quem já passou dos 40? A gente tem que pensar, eu sempre olho assim, o conceito do exercício físico como melhorar a qualidade de vida do aluno, né? Se a gente pensar pessoas com mais de 40 anos, a gente está pensando um cara que tem filho, aquela mulher que trabalha o dia todo, aquela pessoa que ela precisa aprender novamente. Muitas vezes ela perdeu aquela capacidade de agachar, aquela capacidade de pegar um objeto, colocar em cima da geladeira, a capacidade de deitar no chão e subir. Ela começa a perder essas forças, essa capacidade de se movimentar de uma forma funcional. Então, se a gente pensar em qualidade de vida, a pessoa tem que recuperar novamente essa capacidade de se movimentar como um jovem, por exemplo. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer movimentos funcionais. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa aprender a agachar, para não ficar com o joelho ruim, do jeito correto. O agachamento é bacana. O agachamento é fundamental. Por quê? Porque o agachamento está na vida. Quando você deita no chão, se você deitar aqui e ficar em pé, você passa pelo agachamento. Então, você vai precisar dessa musculatura, ok, para você subir uma escada, para você descer, pegar o filho no colo, né? Enfim, andar com ele. A flexão é a mesma coisa, a gente está falando de empurrada. Então, claro, obviamente, se você não tem força de fazer flexão, você vai ter que adaptar esse movimento para a realidade daquele aluno. Mas são movimentos que você trabalha de puxa, empurra, né, de agachar e tirar um peso do chão. Quando você faz o básico bem feito, você já está melhorando a tua capacidade funcional de você viver melhor. A partir daquele momento que você já estruturou o teu treino com aquilo que é o principal, o básico bem feito, aí você pode pensar em exercícios mais avançados. Vamos lá, agachamento, flexão, abdominal com pernas e aqueles inteiros, né? Eu falo que a gente se você todo mundo respeitar isso, você muda o teu game, muda a tua força, teu corpo muda completo. Então a gente fala aqui, primeiro, agachamento. Não tem nada mais funcional que agachamento. Para sentar no sofá, agachamento faz parte da nossa vida. Depois você ter a capacidade de tirar o peso do chão. O que é tirar um peso do chão? É fazer um levantamento de terra. Você tem a capacidade de ter uma estrutura, uma força, da qual você consegue tirar um peso do chão, vai pegar a tua filha de 2 anos, você vai fazer um levantamento de terra, né? A gente chama de deadlift, isso também. Você vai fazer um levantamento de terra e ficar em pé. Então, ter a capacidade de tirar um peso do chão, levantamento de terra. Então, são 2. Terceiro que a gente tem que fazer é ter a capacidade de empurrar. Se você está deitado no chão de barriga para baixo, muitas vezes você precisa dessa força aqui para você levantar. Então, você precisa fazer um movimento de flexão. Na academia, você pode fazer supino. Enfim, tem várias formas de você desenvolver essa musculatura. Tem que fortalecer nessa parte. E o abdômen. Calma, e depois a gente tem que olhar agora para lá para trás. Tá de olho no abdômen. A gente agachou para trabalhar muito a parte da frente da coxa, para ganhar força nessa musculatura. Agora a gente fez o levantamento de terra para trabalhar mais a parte de trás, glúteo, posterior de coxa. Agora a gente trabalhou a parte da frente aqui, peitoral, através das flexões, enfim, do supino, mas agora a gente tem que olhar para o cara lá atrás. Como é que tá a coluna desse cara? Essa musculatura aqui, ela precisa estar equilibrada com essa musculatura aqui. Senão esse cara vai ficar tudo encurvado, vai perder postura, isso vai causar lesão. Então a gente precisa fazer o quê? Equilibrar também. Então a gente precisa ter esse olhar mais técnico para o treino daquela pessoa, ver se o treino está equilibrado. Vamos trabalhar a parte das costas. E como a gente vai trabalhar as costas? Através de puxadas, né? Que a gente pode ser puxadas verticais, puxadas horizontais, e depois, para fechar, a gente faz as empurradas para cima da cabeça. Então, desenvolveu, e depois eu gosto muito de trabalhar bastante o core. Quando a gente fala em core, não é exatamente só o abdômen, né? É todo esse cinturão aqui, que vai fazer ele ter capacidade de pegar a filha dele, por exemplo, andar e não sentir dores nas costas. Tronco, né? Então é o tronco. Embaixo do peito até o abdômen, esse core aqui. Pensa dessa região aqui até a cintura, né? Pensa um cinturão passando em volta. Então, essa musculatura, ela depende ela tem que ter uma força, tem que ter condições de sustentar o teu esqueleto. Então, essa musculatura, com o passar do tempo, se você não estimula ela, tudo que não é estimulado, você perde. Então, se você não estimula essa musculatura, você vai perdendo essa capacidade de se manter o teu tronco, manter uma postura, um corpo mais ereto. Então, e aí vem lesão, aí vem má postura, aí vem problemas na coluna e por aí vai. Eu tô aqui anotando, hein, gente? Agachamento, flexão, levantamento de terra, supino ou flexão, costas. Isso, puxadas, né? O core. Puxadas verticais, horizontais. E depois você fazer empurradas para frente e para cima também. E trabalhar o core. Esse é um treino de mais de 40. Eu acho que todo mundo deveria fazer.
Por que a pessoa com mais de 40 anos ele tem que estar fazendo isso? Porque pensa uma pessoa com 50 anos já. Se a gente começa a trabalhar isso aos 40, aos 30 e pouco, quando uma pessoa chega com 50 anos, a capacidade, ela não vai ter 50 nem tanto. Vamos pegar uma pessoa de 60 anos. Pergunta para uma pessoa, não tem alguém de 60 anos aqui não? Não, vão ser os próximos entrevistados. Karine, pergunta para uma pessoa de 60 anos o que ela tem medo. Ela tem medo de cair. Ela morre de medo de cair porque ela sabe que ela tá mais fraca. Tá sentindo que tá sem força nas pernas. Vê que ela vai subir uma escada, ela fica escorando nas coisas. Vai sentar no sofá. Ela não senta no sofá, mas ela se joga no sofá. Porque ela começa a perder essa capacidade de descer, que a gente chama de fase excêntrica do movimento. Então ela começa a se jogar, cada vez se jogar. Então, Mas é porque tem fraqueza ali, porque na verdade, fica fraco. Na verdade, o músculo ele trabalha como? Ele consegue fazer uma fase, né, concêntrica, quando você sobe, ele tem uma capacidade de frear o movimento, que é essa fase excêntrica do movimento. E você tem uma capacidade de se manter dentro do movimento, que é essa fase, né, uma fase que consegue estática do movimento, uma força estática. Então você precisa entender isso. E quando você pega uma pessoa de 60 anos, ela tem esses medos todos. Então, como é que eu faço para aquela pessoa voltar a ter essa capacidade? É ficar fazendo, às vezes, bíceps? Talvez fazer uma caminhadinha? Talvez colocar aquela pessoa na esteira? Ela não está precisando disso naquele momento. Ela está precisando daquilo que é vital, aquilo que vai fazer do dia a dia dela. E quando você volta com isso novamente, ela... Foi até o que eu falei no início, que o meu medo é ser, tipo, uma pessoa idosa e não se locomover, ter limitações, porque você com limitações, você não dá uma caminhada, você não... Por exemplo, você estava falando aí, eu estava imaginando aqui, uma pessoa de 60 anos dando uns 3, 4 pulos em cima, parada. Tem pessoas que fazem isso, lógico, gente, mas pega uma pessoa que está sedentária ou que está voltando, a pessoa não tem medo de dar um pulo, medo de cair na rua. Pode ver que hoje em dia estão usando mais tênis, pessoas mais idosas estão usando mais tênis, não tá? Porque qualquer coisa, tropeçar, bater... Agora, olha só, chegaram umas perguntinhas aqui do @fulanovitor e ele vem justamente perguntar aquilo que você está falando aí, Ed. Como conciliar trabalho, filhos, atividade física? Aqui o Diego também falou, né? Deixei o Henrique no colégio, vim para cá, meu compromisso. Como é que concilia isso? E eu acho que vai muito corroborar com essa questão que a gente já vem, né, falando do tempo de treino, né? E desses 150 minutos que você falou, então, que é primordial. A questão é dividir esses 150 minutos em quantas vezes, mais ou menos, diárias por semana? Se você pegar todo professor de educação física, quem está voltado para o exercício físico, devia estar um pouco ligado com essa questão, o que é necessário. Então, hoje, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele falou o seguinte, que você precisa fazer 75 minutos a 150 minutos por semana de atividade física intensa. Então, se você pegar aí, vamos colocar 80 minutos, né? Então, se você fizer 3, 4 sessões de 20 minutos de forma intensa, ou seja, elevar um pouquinho a frequência cardíaca, você já está atendendo ali o mínimo para você ter mais saúde. Então, está falando 3, 4 treinos de 20 minutos. Ou 3 dias de meia hora. Ou 3 dias de meia hora, por exemplo. Então, você já está atendendo o mínimo para você abandonar aquele grupo de risco. Isso já sai do... 3 dias de meia hora. Sai do sedentarismo e já vem para uma pessoa ativa. Você já abandona esse grupo de risco. Então, ou você faz 75 minutos a 150 minutos por semana de atividade intensa, isso pode ser dividido em 20, 15 minutos, 30 minutos, ou você faz uma atividade moderada. Quando você faz moderada, o que é moderada? É quando você faz alguma atividade na qual você sinta que dá para conversar, dá para você não fica com a frequência cardíaca muito alta, né? Então, a gente está trabalhando ali acima de 70%, 75% da frequência cardíaca. Então, já está bem legal. Aí você pode, se você faz esse tipo de atividade moderada, você pode esticar um pouquinho mais. Aí eles recomendam que a gente faça entre 150 minutos a 300 minutos por semana. Então, ou seja, quanto mais intenso você fizer, menos sessões você precisa fazer. Quanto mais baixa a intensidade, maior o número de minutos que você precisa fazer. Se o cara é ansioso, ele pode fazer 2 dias de 45 minutos? Não. A quantidade no final dá, mas... Eu acho que 2 dias, assim, você não cria um hábito. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa, quem tem filho... o cara vai malhar 2, vai ficar 5 dias descansando. Eu acho que você precisa tem que ter uma rotina. Né? A gente lá no programa, a gente faz 3 vezes e mais um treino extra. Então, são treinos de 15, 20 minutos. Então, o que a gente precisa fazer dentro de um treino? Aí a gente vem, então, é um treino de, às vezes, 40 minutos, mas de treino, de fato, efetivo, para aquela pessoa ganhar massa muscular, é 15, 20 minutos. Né? Mas existe toda uma preparação. E para quem tem mais de 40 anos, precisa fazer o quê? Precisa de encontro com aquilo que a gente vem perdendo. Então, a gente pensa, está falando de massa muscular, densidade óssea, capacidade cardiorrespiratória, mas tem uma porrada de coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Se você pega uma pessoa de 40 e poucos anos e pergunta para ela, ela já não tem o mesmo equilíbrio,
Então, equilíbrio é uma capacidade física, pode ser trabalhada agora aos 40. Você trabalha equilíbrio no teu treino? Nunca ouvi falar. Ah, mas eu também começo a perder a coordenação. Às vezes eu vou passar num cantinho assim, às vezes eu tropeço nas coisas, percebo que não tem a mesma coordenação que eu tinha. Coordenação é uma capacidade para ser trabalhada, pode ser colocado no seu treino. Ah, mas Ed, eu perdi a velocidade, estou mais lento agora. É uma capacidade. Então, quando você sabe quais são as principais capacidades, você inclui isso no teu treino, você vira uma máquina. Então, o que é? A gente está falando de força, de resistência muscular, de velocidade, de potência, está falando de coordenação, de precisão, está falando uma porrada de outras capacidades que a gente vem perdendo com o tempo, e se você não fizer nada de forma específica, você vai abandonar. Então, o corpo pensa assim, se você não está usando, eu vou tirar de você. Então ele vai tirando. Quando você chega aos 40 e poucos anos, você fala, caramba... Não tem quase mais nada. Nossa, é só a ladeira abaixo. Então você respondeu a pergunta agora do @CFS Caio Souza, que ele fala exatamente que eu tenho 40 anos e eu venho perdendo aí disposição para malhar. E aí, Diego, você falou uma coisa muito interessante, você falou que você já faz a reposição hormonal. Como é que é isso? Você sentiu que melhorou? Você entrou com 40 sem essa carga toda de, será que eu vou ficar... Porque você já veio se repondo, né? Isso já tem legal? um tempinho que eu fiz uma consulta com o médico e tal, e aí ele me explicou toda essa parte de longevidade, né? Ele usava muito a palavra longevidade e mobilidade também, essas coisas todas. Então, assim, desde quando eu comecei a fazer, assim, a reposição hormonal, é lógico que te dei um ganho muito bom. Eu não sei falar muito técnico, mas para pessoal meu, para mim deu muito resultado. Né, eu faço esporadicamente, a cada 6 meses, assim, eu faço uma reposição. Tem uns que são manipulados e tem outros que podem ser injeção também, mas tudo... Tem oral. Tem oral, comprimido, e também tem injetável. Você vai lá no consultório e tal. Isso depende muito também do médico que o cara vai, porque às vezes eu fui no endocrinologista, mas às vezes tem gente que vai num outro tipo de médico, sabe? Então, assim, pra mim tá dando certo, eu vejo que tem um ganho melhor, eu consigo... ganhar um pouco de massa magra. Na verdade, assim, quando ela falou lá no início que eu brigo com a balança, que assim, às vezes eu chego segunda-feira, vou lá, me peso lá na balança da academia. Aí tá marcando lá 83,6. Aí beleza, vou lá na quinta, aí tá marcando 85,9. Aí, caraca, tô subindo. Aí vou lá na sexta, tá 83,9, 84. Eu falei, cara, mas calma aí, como é que de um dia pro outro perde 2, 3 quilos? Você tava falando que a tua esposa é endomorfo, né? Eu sou ectomorfo. Eu tenho tendência a emagrecer. Se eu ficar uma semana sem malhar, praticamente eu perco a maioria das coisas que eu ganhei. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar sempre indo. Então, mesmo com a reposição hormonal. Peraí, vocês falaram umas coisas aqui interessantes que eu acho que muita gente não deve saber. Endomorfo e... Ectomorfo. Explica pra gente, você é o ectomorfo? Eu sou ectomorfo, é que tem tendência a emagrecer mais, é um metabolismo mais acelerado. E ele falou que a mulher dele ela é endomorfo porque ela tem o metabolismo mais lento. Então, assim, o que ela malhou hoje, ela vai demorar mais a absorver, não sei, é isso, né? E aí, isso a gente tem uma capacidade de transformar? Ou pelo menos não deixar crônico? Na verdade, imagina uma pessoa. Então, a gente pensar o ectomorfo, que é ele, né? Então, ele é uma pessoa que perde muita massa muscular. O metabolismo é aquele que a gente chama de falso magro. Né? Aquele magro de ruim. Tem aquele magro de ruim, come pra caramba e o cara não engorda. Mas como assim, cara? Aqueles pratão assim de pedreiro e o cara não consegue... Não consegue, ele come isso, ele engorda. Como assim? Então, esse cara, né? O Papai do Céu ajudou ele nesse sentido, mas, porém, ele é o cara que tem mais dificuldade para ganhar massa muscular. Então, sabendo disso, a gente vai fazer o quê? Ele vai fazer caminhada? Vai fazer uma corridinha? Vai fazer um cardiozinho? Pode até ajudar a melhorar a capacidade respiratória dele. Mas aonde a gente vai atacar? É exatamente onde tem mais deficiência. Onde que tem deficiência? Ganhar massa muscular. Então, o que a gente precisa fazer para ganhar massa muscular? Treino de força, treino resistido. Então, não vou ficar perdendo tempo com outras paradas. Vamos logo atacar aquilo que ele tem dificuldade. Minha esposa, por exemplo, é um endomorfo, que tem é totalmente ao contrário. Né? Porque se você reparar no corpo dele, olha, o braço comprido, pernas compridas. Se você pensa na minha esposa ali, é totalmente ao contrário. O braço mais curto, perna mais curta. Então, ela tem uma capacidade muito mais de ganhar massa muscular que ele, comparado com ele. Você diz pelo tamanho, pelo tamanho, pelo biotipo dela. Né? E ela consegue, ela acumula gordura no corpo todo. Eu ficava olhando na academia, eu ficava, aquele cara fortão daquele jeito, mas é porque ele é pequenininho, pô. O cara veio do meu tamanho, pô. O tamanho daqui eu tenho que preencher de músculo aqui. E o cara pequenininho, troncudão, eu falei, mano, caramba. Aí o cara falou, não, pô, olha o tamanhozinho dos músculos do cara, porque é pequeno, é grande, mas é concentrado, né? Agora, isso daí tem alimentação também, né? Aí, ele é um cara que pode comer, digamos, quase de tudo, que ele não vai ganhar barriga. Agora, se você pega uma pessoa que é endomorfo,
essa pessoa não pode levar a mesma alimentação que ele leva. Aí o que acontece? Ela não pode comer exatamente a mesma coisa que eu como. Porque eu sou um mesomorfo, um ectomorfo. A pessoa, se ela alimentar, ela é diferente o biotipo dela. Então, a gente vai entendendo um pouco de pessoas. Cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Saber o seu biotipo é Exato. importante para começar e aí dá certo, né? Mas... Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Diego. Como é que era comer, nesse momento, BBB na xepa? Você, com todos esses cuidados, me diz. Isso aí também deve dar uma ansiedade, uma aflição. Essa preparação pra reality é o seguinte, você se prepara, os caras estão tudo fortão, você pode ver até hoje, se você pegar o exemplo aí da edição desse ano, as meninas, a Bruna, por exemplo, você trouxe saradaça, você viu? Não sei se alguém tá vendo. Mas saradona agora, você dá uma olhada, já tá meio embaçadinho, né? Então, assim, a gente se prepara, entra todo saradão. Lá dentro, cara, você começa a malhar na primeira semana, você vai, não, todo dia eu vou malhar. Aí depois já começa a ir malhar quando, não tem nada pra fazer, a minha cabeça tá surtando, aí eu vou malhar. Então lá dentro, quando você entra, você esquece. Porque tem essa parte de ficar na xepa. Na minha época, a gente ficou na xepa de 6 semanas, praticamente. Aí tinha sardinha, rabada, mas não tinha panela de pressão pra fazer a rabada, então você tinha que passar ela na frigideira, deixar ela bem torradinha assim, e destruir ela. E tinha legumes, tinha até alguns, aí eu começava a fazer algumas coisas. Foi aí que até que eu comecei a mexer mais com a parte de culinária, que eu venho de uma família que os homens, a maioria dos homens cozinham mais até do que as mulheres. As mulheres são tão boas quanto. Então, assim, lá eu comecei a fazer chuchu ao molho branco. Aí pegava a rabada, cortava ela toda crua, fazia escondidinho de rabada, estrogonofe de coração, que quem tá na xepa tem umas proteínas mais baixas, tipo coração. Eu não como sardinha até hoje, desde 2014. Não, juro por Deus. Eu não consigo sentir o cheiro de sardinha, juro. A gente ficou 6 semanas direto na xepa. E aí nego não aguentava comer mais nada. Aí que a gente comprava, lá na época, na minha edição, tinha uma feirinha lá que eles faziam dentro do programa. E aí você tinha que ir lá comprar a xepa. Aí você tinha que comprar o bucho. Aí, eram 5 opções de proteína. Bucho. Complicado. Eu até comeria bucho, só que do pessoal do meu grupo, ninguém queria comer bucho. Beleza. Aí a outra era a rabada, só que não tinha panela de pressão. Então a rabada ficava praticamente o dia inteiro ali no negócio. Aí a gente começou a ter a ideia de fazer tipo um escondidinho de rabada. Pegava a batata, cortava a rabada. Mas aí também diminuía. Então uma porçãozinha, pra você... nego assiste, acha que é morrendo isso de mesmo, fome, lá é né? difícil. Você fica com fome, você passa vontade lá, você fica assim... Aí por isso que às vezes, na minha época, eu peguei um negócio lá da parte da casa VIP, aí tomamos punição, todo mundo ficou bravo, porque eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou comer. Aí deu uma mordida no hambúrguer, assim, porque é complicado, quer dizer, você passou uma necessidade, então, né? assim, lá dentro a gente não tem, assim... A gente meio que desliga, né, cara? A gente desliga disso de... como é que tá indo? Só na primeira semana, na segunda... Você pode ver que hoje em dia, se você for olhar ali, o nego vai pra academia pra conversar lá no Big Brother. O nego fica conversando, um malhando, o outro faz um levantando, aí tá de chinelo. Não tá malhando. Tá só ali passando um tempo. Você acha que se você tivesse entrado no reality hoje, com 40, teria um comportamento diferente? Você acha que ia entrar lá, eles põem muita gente nova, né? É um monte de gente ainda que ainda tá nessa explosão, né, do eu, não tá muito na reflexão das Foi coisas. até interessante isso que eu tava olhando, eles estão fazendo um intercâmbio, né, Brasil e México. Se você olhar o Las Casas de Famosos lá, que eles chamam, o pessoal de 10, eu acho que 6 eram acima dos 30 e poucos. A galera já de cabelo grisalho e tal. Então, tipo assim, lá no México ele bota uma galera... Até a menina que veio de intercâmbio falou, mas aqui só botam novos? Tipo, só a gente mais nova? Então, acho que é meio de cultural isso, né? Toda vez eles tentam, né, cara? A gente é muito diferente, muito diversificado, cada um de uma forma, de uma cor, de um jeito. Cada um vem de um jeito, pensa de um jeito, né? Então, isso que é legal também na nossa sociedade, eu acho que é isso. E eles tentam botar ali, cara... pra observar, né? E já tem tantas edições, assim, então cada hora você não acredita, falam, isso não vai acontecer de novo. Aí passa um tempinho, aconteceu de novo. Você vai te falando, será que o cara não tá vendo? Sabe, agora, por exemplo, foram 2 expulsos por assédio. Os caras não entendiam o que aconteceu, porque é tão natural que o cara não entendeu. Ele passou a mão na bunda da mulher a festa inteira, aqui assim, a mulher escorada e ele tá aqui. Aí expulsou, mas eu não fiz nada, o que eu fiz? Tipo... E a mulher, não. A mulher chorando também, você entendeu, eu também não fiz nada. Pô, não foi nada. Tipo, então, ela foi constrangida e ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo assim, a galera vai pegando, as coisas vão acontecendo lá dentro, como acontece aqui fora. Só que lá dentro tá tudo tendo visibilidade. Qualquer assunto que tem de alimentação,
tudo se torna maior porque as pessoas estão observando, estão ali para te apontar o dedo. É uma grande vitrine, né, do comportamento humano. Exatamente. Porque você falou uma coisa aqui muito legal, que é o machismo estrutural, né? O cara, a gente, né... Por exemplo, a mulher pode votar há 100 anos. Em 1960, eu precisava da permissão do meu esposo para poder abrir uma conta bancária. Então, as mulheres eram posses dos homens, né? Então, é um machismo estrutural que vem na cultura e hoje em dia tem várias leis, né? Principalmente a Maria da Penha, né? Que é o assédio, onde você não dá a permissão física para que você seja tocada e provavelmente ela não deu. E por isso aí cai nessa questão de as pessoas se pegam assustadas. Ah, eu cometi assédio, porque a população e a própria sociedade vem se educando a essa transformação. E eu acho que, de repente, o México, como você falou, né, tem pessoas mais velhas, eles estão lá numa posição até mais evoluída da gente na questão do etarismo, que é por isso também uma das causas que a gente criou o Entrar no Isenta Pode. E aí, então, eu acho que é o momento da gente entrar no quadro polêmicas. Ixi, lá vem polêmica. E aí a gente não tem como deixar passar o que aconteceu, né? Quer deixar passar em branco o que aconteceu no país, que repercutiu muito nas últimas semanas, né? Nessa última semana agora, que foram as universitárias de Bauru, que zombaram da colega quarentona, assim como eu, que estava entrando na faculdade de biomedicina e porque ela era mais velha e iria se formar, né, daqui a 5 anos com 45, elas estavam zombando, então, que a mulher se formaria na época de se aposentar. Gente, eu quero dizer que quando você faz 40, foi uma das declarações também da Letícia Spiller, muito bem colocada, você parece que aos 40 você tem que se aposentar. Não tenho, não estou aposentada, eu tenho criado os projetos, eu estou trabalhando, eu estou ativa e eu acho que é isso, a gente também está caindo por terra muitos tabus, né? E um dos tabus importantes no Brasil, acho legal falar, porque é ocupando espaço que você vai caindo com isso, é o tabu do etarismo, porque aqui a gente acha que a cultura é bonito, é jovem, né? E até não mais agora nas campanhas, por exemplo, colocaram na Arezzo, colocaram na Havaiana, mulheres com mais de 40, porque, na verdade, se você parar para perceber, são elas que pagam o consumo das de 18, que são filhas. É como se fosse uma pirâmide de sociedade, sabe? Vai ficando uma pirâmide, só novo. Aí a galera tava sentindo necessidade. Gente, mas peraí, eu já não sou mais assim, já passou, sabe? Então a pessoa tem que ver ali para ela se sentir... Para você ter uma empatia, você tem que se familiarizar, você tem que se sensibilizar com aquilo, ou se ver naquilo, que aí você tem mais uma empatia por aquilo, né? Eu acho que é esse o ponto, eu acho que a galera tá vindo e tá melhorando, até eu mesmo. Se eu for comparar o Diego lá, que você me perguntou, de 2014, e entrasse agora, eu ia ser cancelado em qualquer reality que eu entrasse. Era, porque eu vim de uma família de machista, a minha avó era um pouco preconceituosa nessa parte de racismo. Mas por quê? Porque era muito antigo, são pessoas antigas. Então eu vim me desconstruindo desde 2014. Hoje, todo dia, eu quero me tornar uma pessoa melhor, entendeu? Só que a gente vai vivendo e vai absorvendo, ocupando espaço, né? Você só consegue combater ocupando os espaços. Então eu fui ocupando esses espaços que eu tinha na minha mente, na minha cabeça, de preconceituoso, em vários, não digo só nesse sentido, em vários assuntos, assim, da minha vida, né? E você, por exemplo, você hoje é um quarentão, mas você também trabalha com a parte física, a parte estética. Você sente que isso, as pessoas, a sociedade te coloca rótulos? Não, o Diego tá mais velho. Porque eu acho que é ocupando espaços mesmo, em novelas. Então, quando eu vejo um casal mais quarentão, sabe? Mais meia idade, mais... Vamos tirar esse termo, né? Mais boa idade. Se a terceira idade são os 60, nós somos a boa idade, Eu tá? chamo a melhor idade. Melhor idade. Então, nós somos a boa idade. Então, quando eu vejo na novela eles ocupando o espaço, é bacana, como a Giovanna Antonelli e o Alexandre Nero, é bacana. Quando eu vejo em programas de TV a Patrícia Poeta ou Fátima Bernardes ocupando o espaço já... Ana Maria. Ana Maria. Agora que ela deu uma... Então, assim, a sociedade precisa ver isso. Você sente também que mudou, assim? Então, eu acho, assim, que vem mudando, né? A gente tá saindo de um lugar que a gente estava para chegar onde a gente espera chegar, né? Então, eu, bem assim... É porque, tipo assim, eu com 40, eu tô entrando assim... todo dia eu falo pra mim, não, mas eu tô com 40, eu tô chegando, porra, no mínimo, na metade da minha vida. Eu quero mais, pelo menos, no mínimo, mais 40 anos. Então, assim... Porque você vai chegando nos 40, eu tava com um pensamento assim, já tô com os 40, minha vida já tá acabando, pô, não tem muito nada pra fazer, poxa...
Aí eu falei, peraí. Pô, tem nego com 80 e tanto, 90. Pô, peraí, eu tenho 40, então tem mais 40, no mínimo mais 40 aí pela frente. Então aí que você... Eu acho que foi aí que eu fui resgatando forças de... Ah, não, eu quero fazer isso... Ah, não, vou fazer esse projeto aqui. Ah, não, eu quero voltar a malhar, me estimular, sabe? Então acho que a gente vai absorvendo. Nada melhor do que você conhecer o seu corpo, a sua mente. Você tem que fazer um autoconhecimento, né? Pra você poder absorver tudo isso que está trazendo pra gente. E é uma frase, né, que fala assim, né? Envelhecer, qualquer animal envelhece. Mas refletir sobre esse envelhecimento, né, e ver a capacidade que é envelhecer, só o ser humano pode. Eu chamava nego de 30 anos de coroa. Né? Entendeu? Hoje em dia, nego não chama mais. Mas isso é muito legal, escolher como você vai envelhecer. Hoje você tem essa possibilidade. Como que você vai envelhecer? Não sei não, você sabe. Se você por aqui, você vai envelhecer muito bem. Obviamente, pode acontecer uma coisa que pode mudar esse percurso, mas se você seguir aqui, a probabilidade de você ter saúde, ter energia, ter disposição, você viver os últimos, eu costumo dizer, né? Eu quero morrer igual essa lâmpada, né? Então, viver muito bem, de repente apagar, e de uma hora para outra a gente vai para outro lado. Mas enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou fazer meu máximo, fazer o que é preciso ser feito para viver aqui com muita energia e muita disposição. Porque isso depende só de mim. Entende? Não depende mais de ninguém. Não é todo dia que isso está latente também. Quando eu tô falando de mim, não é, eu tenho esse pensamento aí também que você compartilhou, mas tem dia que você acorda, não pensa assim, entendeu? Então você tem que voltar a resgatar uma brechinha ali na tua mente para você voltar ao teu eixo, né? Porque você tem muita diversidade na vida. Sim, isso que a gente está falando é de etarismo, gente. Ainda há muito preconceito no Brasil sobre etarismo. E o nosso país vem vencendo muitas barreiras contra a opção sexual, contra o racismo, mas contra o etarismo parece que ainda essa situação anda emperrada. Eu acredito que é uma forma de vencermos isso, é ocupando espaço, como eu falei aqui, e ocupando cada vez mais em realities, em programas de TV, em novela, em empresas. Por que não criar nas empresas setores multi-idades, onde existem pessoas mais experientes, com 60, 65, 62, e estagiários? Essa sinergia funciona e é produtiva. E isso já foi comprovado em pesquisas lá fora, que funciona essa sinergia. Eu acho também que a gente deve olhar para quem está à frente, né? Quem já está lá na frente nos 60, nos 62, nos 70, nos 75, com reverência. Porque a gente só está aqui hoje por causa das conquistas deles, por causa das lutas deles. E por causa de quem hoje tem idade, a gente tem que agradecer. Então, como a Astrid, né, disse, ela é uma mulher que carrega muito essa bandeira do acabar com o etarismo, que ela é uma mulher madura, na boa idade hoje e ainda muito ativa. Então, vamos acabar com essas bobas de Bauru, como ela chamou, né? Vamos acabar com esse assunto onde a idade tem que ser limite para alguém. Então, eu acho que quanto mais a gente tornar essa pauta frequente, é acabar com esse preconceito. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Acabar com esse preconceito. Então, Diego, me conta aí, você realmente acha que isso não é mais um tabu para você? Igual eu falei, tem dia que sim, tem dia que não, né? Então, eu tentar não se tornar um tabu para mim, né? Isso. E, por exemplo, eu tava chegando aqui embaixo, aí tem um porteiro que é desde a minha época, né? Uhum. Eu trabalhei aqui nesse prédio e tal, enfim. E aí ele falou, pô, mas você não muda, né? Mas é porque ele não me vê... Pô, olha que ele não me vê, tem muitos anos que eu não venho aqui, mais ou menos, eu acho que tem uns 2 anos que eu não venho no prédio. Aí ele falou, nossa, você não muda? Mas ele não sabe que eu fiz botox, que eu faço academia, que eu tô malhando, me alimento bem. Então eu tô com a mesma aparência. Ou tô envelhecendo, mas é que você falou assim... Então ele falou, você não muda, tá com o mesmo rosto. Eu falei, pô, ainda bem, graças a Deus. Então isso é o resultado. De você fazer tuas coisas, de cuidar de você, né? E aí, o autocuidado, né? A gente chega a isso. E é como o Ed falou aí também, que vem corroborar. A gente tem essa opção, né? Eu acho que depois de muito 200, essa reflexão que há de haver uma finitude na vida, né? E de que aí, nessa finitude, a gente precisa dar valor ao tempo que nos pertence. Então, dar valor ao tempo que nos pertence em nos cuidando, em
autocuidado com o corpo, em autocuidado com a mente, em empregar o nosso tempo fazendo coisas que nos deem satisfação, trabalhar com o que quer, trabalhar com o que gosta. E o meu pai, né, ele que me chamou muito a atenção para isso, porque ele é uma pessoa espetacular, vai vir aqui um dia também como meu convidado, espero. E ele falou para mim assim, eu conto os meus réveillons. Então, ele já chegou, ele tem 60, ele falou que quer viver mais 20 réveillons. Então, se você pensar em quantos réveillons você tem para viver mais e aonde Tem você... muito tempo, né? Você vê que, na verdade, a gente tem uma vida enorme para que a sociedade, né, rotule que acabou alguma coisa. Ou que agora eu tenho que ficar não bem com o meu corpo, não satisfeita com o meu corpo, numa outra forma que não me pertence. Não estou falando de estética, né? Mas eu preciso estar satisfeita. E eu acho isso muito impressionante, porque essa semana eu estava rolando o meu feed e vi a Diane Friedman, que é uma senhora, eu acho que vocês estão vendo aí, taca aí, por favor, gente, de 102 anos. Uma jovem senhora que quebrou 3 recordes mundiais nos 100 e 200 metros rasos, na categoria da idade de 100 a 104 anos. Nem sabia que tinha essa categoria. Lá fora. Então, o Brasil tá... Poxa, gente, o Brasil tá atrás. Uma categoria de 100 a 104 anos. E quando eu vejo essa mulher, né, a Daiane, correndo e competindo, ela maravilhosinha ali na quadra, eu tenho a sensação de que ela não tá ali por ninguém. Ela não está ali correndo para ser melhor que ninguém. Ela está ali por ela está ali para vencer os limites dela, ela está ali para satisfazer a rotina que ela já tem de saudável por ela, para as coisas, para o valor dela e mais, para o legado que ela vai passar para os familiares dela. Porque esse exemplo vai ficar para a gente que está aqui vendo e batendo palma e muito para a família dela. Então é um legado. Daiane hoje é considerada a mulher mais rápida do mundo aos 100 anos e olha, ela começou a correr com 80. Então, eu creio que é isso, sabe? Existe muita coisa aí do como o outro é sexual, a cor do outro. Gente, cor, sexo, idade não define ninguém. Até porque a gente tem que estar aqui para vencer os nossos limites, não os dos outros. É isso aí. Falou bem. É isso, gente. Vamos lá. Eu quero falar agora também sobre a nossa caneca. Já dei a caneca para vocês. Espero que vocês usem. Coloquem um @. E aí eu quero saber umas perguntinhas que vieram também do nosso Instagram. Tio Ed, me conta como é que eles estão perguntando aqui. A malhação a gente já falou, né? Depois dos 40. Como é que fica essa malhação de dia e de noite, por exemplo? Foi uma questão que o Diego falou. De manhã eu malho a mesma coisa, de noite, se eu for malhar, eu posso pegar um pouco mais leve. É legal. O que a gente vê na prática é o seguinte: tem gente que tem mais dificuldade. A gente tem que entender o seguinte: quando você tem pessoas com treino à noite, por exemplo, ali muito próximo ao dormir, essa pessoa, a gente sabe que o exercício físico traz vários benefícios, mas também libera um pouquinho ali de adrenalina, de cortisol. E se esse nível de cortisol atrapalhar o teu sono, e o sono é fundamental para a gente ter saúde, a gente tem que rever um pouquinho isso. Será que você não pode treinar, tentar jogar esse treino na parte da manhã, que é mais olhando de forma mais individual? Tem gente que treina, eu tenho alunos que treinam 8 horas da noite e tem um sono super ok. Entende? Então, a gente sabe que quando você faz um treino, o teu corpo fica ali com a liberação na tua corrente sanguínea também de adrenalina, de cortisol. E tem gente que tem mais, digamos, aquilo fica mais tempo percorrendo ali. Então, aquilo atrapalha na qualidade do sono. Se aquilo está atrapalhando, vamos puxar para de manhã. E tem pessoas que não têm nenhum problema com isso. O que eu vejo na prática é assim, enfim, quem consegue treinar de manhã, independente se ela quer ou não, quem consegue se manter logo no primeiro horário de manhã, essa pessoa, ela tem mais consistência. Ela consegue se manter mais. É como se o hábito, ela vai logo de manhã e resolve o problema, vai lá, treina, 20 minutos, meia hora, 1 hora que seja, ela já resolveu o problema. Porque se você vai esticando isso para tarde, para noite, a probabilidade daquilo ser, que era prioridade para você, deixar de ser prioridade.
Porque muitas vezes pode acontecer o quê? Um filho, às vezes atrasou a escola, às vezes o teu chefe mandou você mandar mais um e-mail e aquela coisa vai. Então você vai sempre carregando aquilo. E de repente aquilo que era prioridade, você acaba abandonando aquilo. Aí você não vai, não treina. Quando você treina de manhã, você vai meio que sem pensar. Ninguém vai te mandar mensagem às 7 horas da manhã. Será que alguém vai te mandar mensagem às 7 horas da manhã? Ninguém. Então ninguém está te procurando naquele momento. Então você está ali mais, digamos, livre para fazer logo o que precisa ser feito. Então tem meia hora, vai, né? Tem meia hora, vai. Qualquer melhor horário. Eu me encaixo perfeito. Eu prefiro, se eu não malhar até meio-dia, se eu deixar para depois do meio-dia, provavelmente tem 50% de chance de eu não ir total, malhar. Não, resumindo, se você não, o melhor horário é aquele horário que você consegue ir, ponto. Agora, se você tem essa flexibilidade de você escolher qual horário é o melhor horário, a gente escolheria de manhã, porque de manhã tem toda essa questão também de cortisol, adrenalina, e você já resolve esse problema do teu treino logo de manhã. Agora, se você não tem um outro horário, você tem que encaixar na tua rotina. Agora, a gente falou muito sobre atividade física, falamos sobre excitarismo, e aí eu quero também ressaltar aqui que a gente está aqui diante de 2 pessoas que são entas e que são novos empresários agora, os entas. Você começou o seu S10 40 mais, né, depois dos 40, e Diego também abriu o restaurante depois dos 40. Me fala aí como é que é isso. Coincidentemente foi mesmo. Pior que é verdade. Todo empresariar no Brasil é difícil, né, gente? É uma luta, assim, mas tá sendo bem legal, assim, a experiência, né? Tudo que envolve, assim, essa parte de empreender. E, tipo assim, eu não acho... Pode ser que seja um pouquinho mais difícil, assim, sabe? Que às vezes as pessoas, eu acho que não demoram a acreditar, sabe? Se fosse, às vezes, uma pessoa de 25 anos, vou fazer isso, vou abrir isso, vou fazer aquilo lá. Caraca, agora você com 40, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, sabe? Eu acho que talvez, assim, dependendo da situação, dê para limitar, dê para dar uma limitada nesse sentido, né? Mas, para mim, tá sendo, assim, ótimo, que além de estar ocupando o tempo que estava ocioso, né? A gente também tá ali fazendo um projeto, ali vivendo, né? Igual eu falei, eu tava falando aqui tem mais 40, tava vendo uma parada que uma mulher mais velha, 124 anos, acho que morreu semana passada, 124 anos, então ela tinha mais 40 ainda, depois dos 40 que eu programei, ela tinha mais 40, sabe? Então, assim, e voltando ao assunto, assim, eu tô amarradão, assim, tá bem legal, não vi, assim, nada que me impediu por eu ter 40, por já estar com 40, de me limitar a fazer alguma coisa. Só te ajudou, né? Só me ajudou. Você ficou sim, mais... Fica mais madura, a gente... sim. E você, como é que foi? Abrimos a academia, tinha 39 anos, né? Tô para fazer 46 agora. Então, quando a gente abriu... Meu primeiro negócio não foi agora, né? Mas voltando agora, 39 anos, foi um grande negócio que a gente abriu, que abriu um espaço, uma academia aqui no Rio, não é fácil. Mas eu entendi que ali a gente... Tudo demanda muita energia, né? Porque se você abrir você empresário, aquilo consome muito. Então, assim, o lado talvez não tão fácil para quem tem mais de 40 anos, digamos assim, quando você abre um negócio, é que talvez você não tenha tanto tempo para aquilo. Você vai ter que demandar muita energia para aquilo levantar, para aquilo funcionar, mas você tem ali a mentalidade, mais experiência, você de repente consegue lidar melhor com o estresse, né, comparado com o jovem, e rapidamente você precisa delegar algumas funções ali, que você não consegue cuidar de tudo, né? Aí você também tem que entender um pouco isso, e aí a gente abriu o nosso novo negócio, que é o SD40, e tá passando por esse processo também. Tá demandando muita energia, a gente tá, né, construindo uma coisa muito legal pra galera que tem mais de 40 anos, e nesse momento a gente está num momento de construção ali. Então, eu acho que depois que o negócio estiver redondo, estiver pronto, você tira a mão um pouquinho, começa a delegar algumas funções para você dar uma relaxada também. Você vê como é que é possível, né? E aí tem mais uma pergunta do quadro, o que você, Diego, falaria hoje com 40 para você de 20? O que eu falaria? É difícil, né? Acho que eu escreveria uma carta de várias... um livro. Acho que eu deixaria um livro pro cara de 20. Acho que assim, não... ia deixar... Mas ia ser muito fácil pro de 20, né? Imagina, se eu chego aos 40, faço um livro ou uma carta pro de 20, ó. Ou mando, a localização do Waze é essa aqui, viu? Lá pro de 20 não tem como, né? Então, assim, eu acho que... eu deveria mandar para mim lá perseverança, eu acho. Eu mandaria uma palavra, mais perseverança, sabe? Que eu tenho muito mais vigor hoje que quando eu tava com... Quer dizer, digo, não vigor físico, mas mais mental, mais, sabe, mais harmônico, assim, mais hoje do que quando eu tinha 20. Mas e se eu mandasse todo o mapa do tesouro pro de 20, eu não ia chegar nos 40 com...
como, entendeu? Com essa cabeça. Cascorado, né? Cascudo, como a gente diz no Rio, né? Cascudo. Então, assim, eu acho que é relativo. Muita gente vai querer, não, eu queria mandar para ele fazer isso, fazer aquilo, mas aí para que eu vou dar o mapa do tesouro pro de 20? E ele vai viver o quê lá? Sabe? Então, assim, eu acho que a única coisa que eu mandaria era isso. Perseverança e continuar, né? Acredita. Acredita. E você, tio Ed, o que você falaria eu hoje? falo bastante sobre isso, né? Eu sou uma cidade bem pequenininha, né? Mato Grosso do Sul, eu falei aqui antes, e eu tinha muita limitação, né? Achando que pessoas da cidade grande eram pessoas melhores, mais espertas, mais inteligentes. E eu vivi um pouco isso durante muito tempo. Então, eu acho assim, falando para a galera jovem agora, cada pessoa acredita em você, naquilo que você é, e você não fica sem medo, se joga com aquilo que você tem, né? Vai com você, da onde que você é? Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou do Rio, eu sou não sei da onde, moro na comunidade, não interessa de onde que você vem. Mostra quem você é sempre dê valor na tua origem, né, na tua família, na tua cultura. Quando você tem isso, né, você dá valor nesses pontos fortes, você pode em qualquer momento fazer. Então eu acho que eu fui essa pessoa que demorou a entender isso, né, e com o passar do tempo eu fui entendendo, cada vez dando mais valor na minha família, na minha cultura, na minha origem, e isso me fez trazer uma tranquilidade, que isso realmente é o que faz a diferença, né? Você saber quem que é você mesmo e dar valor naquilo que realmente é preciso dar valor, que são essas questões. E depois, eu acho que talvez o sono, uma questão mais física. Dorme mais, eu acho que eu não me arrebentaria tanto lá quando era mais jovem, né? Hoje, 20 anos eu dormia pouco. Porque talvez de tudo que eu estudo hoje, eu acho que tem uma coisa que pode te prejudicar pra caramba aí, é você ficar sem dormir direito. Então, eu acho que talvez daria para tirar a mão um pouco, chegar mais cedo em casa, virar menos noites, assim, mas também já era jovem na época, né? Então, acho que esse cuidado aí eu teria, fisicamente falando, eu teria mais cuidado com o sono. E, de forma, assim, de comportamento, eu acho que se joga, confia na tua origem, fala do jeito que você fala porta, fala porteiro, fala o cara... Você tá falando, tô olhando essa caneta, eu acho que com 20 anos, eu acho que eu era mais ou menos essa caneta aqui, tão magra que eu era. Exato. E vambora. Isso é importante, entende? Não fica se espelhando em pessoas que você não é. Quem que é aquela pessoa? Aquela pessoa tá lá porque ela é o que ela é, entende? Então, assim, vai com o que você tem mesmo e confia na tua família. Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, com a tua cultura, com a tua origem. Chegar, né? De onde você tá, vai pra cima. Isso é o mais importante, cada pessoa. Então, quero falar, o que vocês gostariam mais de divulgar? Diego, deixar a sua divulgação aqui do restaurante. É mais fácil deixar minhas redes sociais, Diego, @Diego C. Grossi, né? Lá a gente compartilha bastante coisa, assim, mais o meu dia a dia, mas eu tenho projetos também que vão entrar em vigor esse ano, se Deus quiser, nos 40. E então não deixe de me seguir, tem tudo lá nas minhas redes sociais, segue-me lá. Minha esposa, lá você acompanha tudo. Meus filhos, ó. Ué, tá voando meu pescoço aqui, ó. Tá vindo aí? Meus filhos, não. Tá vindo alguma coisa? Não. Tá vindo meu aí. Filho, eu falei meus filhos. Tá vendo? Tem um pra vir aí. Não. E aí, eu agradecer também o espaço aqui, prazerzão ter conhecido aí. Depois vou dar uma olhada nesse sarado depois dos 40. E você, Ed, deixa aqui também sua divulgação pra gente poder botar os arrobas. Karina Patroa tá ali, ela falou assim que aqui os seus seguidores, né, a pessoa que te acompanha vai ter um desconto, né? Opa! Vai ter um desconto, vai ter um cupom de desconto aí. Vem cá, Rafa, fala aqui no microfone que isso é coisa muito importante falar. Fala aqui pra gente, Rafa, como é que é? Vai ter o quê, Rafa? Vai ter um cupom, depois vocês... Mas pra ter o cupom tem que ter acesso... é aqui, né? Para ter acesso a esse cupom, tem que acompanhar ou entrar no Isenta lá no Instagram e a gente vai mandar o cupom no direct de quem fizer aí um comentário. Aí a Karine, ela deixa o comentário lá pra gente engajar o Instagram também. E ela é a musa, viu? Ela é a musa dos 40 a mais. Olha essa mulher! Imagina, tamo junto. Obrigada, gente. Maravilhoso. Vai estar lá, então, o cupom de desconto. Eu agradeço a companhia de vocês. Agradeço muito a companhia de quem também está aí nos escutando, que passou com a gente esse tempo. Agradeço. Peço para você curtir, comentar, compartilhar. Se você também tem a sua história, manda pra gente, que a gente adora saber história de superação. Vem pra cá, você pode ser nosso convidado. A gente quer mostrar exatamente isso, como o Isenta tá aí e a gente tem que ocupar espaço. E para acabar esse episódio que a gente fez sobre atividade física, eu quero deixar uma frase que é assim: o amor próprio começa no corpo.
Aí ele vai para a mente e se conclui com o desejo de se fazer bem. Então, nunca é tarde para dar o primeiro passo, é só depois do primeiro passo que vem o segundo, e você é capaz de realizar e se transformar em qualquer idade que você esteja e chegar aonde você quiser, porque não tem realização sem desejo. Então, é preciso desejar, é preciso sonhar, é preciso perseverar e é preciso conquistar seu espaço, porque tem espaço para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado, eu. Aí, um beijo a todo mundo. Está por aí. Um beijo e até a próxima quarta.